Vamos lá. Está sincronizando já com a tela de espera. Já. Beleza, Digna. Pode começar quando você... Salve, salve, família! Podcast começando nessa quinta-feira. Que frio, gente! Estamos hoje aqui com a Carla Secato. Carla, você é linda. Muito obrigada, sempre por receber, por responder meu convite. Fiquei muito feliz. Imagina, você é um sucesso. Eu estou estreando hoje em podcasts. Nunca tinha participado de um podcast como convidada. Tô aqui, vamos lá? Bora, Como é primeiro que é de podcast? muitos. Vocês me ensinam aí que eu vou fazer. É conversa, igual o talk que você faz na Jovem Pan. Ah, o talk show? O talk show é uma conversa, assim, o assunto vai vindo. Você sabe que eu detesto ser entrevistada, né? Por quê? Não sei. A probabilidade de eu te entrevistar é muito grande durante essa entrevista. Eu vou virar o jogo, você vai ver. Mas sempre que a gente tá do outro lado, a gente fica com curiosidade sobre outra pessoa. Daí a gente meio que vira mesmo o jogo, né? Não, mas Eu quem é sinto jornalista, isso. quem é jornalista mesmo, gosta mesmo de entrevistar. De ouvir. Não gosta de ser entrevistada. Né? Contanto que eu nunca quis ser uma estrela, né? Eu sempre gosto de contar história e ouvir história. Muito mais do que eu falar de mim mesma, entendeu? Eu deixo para minha terapeuta. Olha, vai estar assistindo agora. Tá nada, eu não avisei. Então, eu tenho que avisar, né? Eu preciso saber mexer no YouTube. Eu não sei mexer no YouTube. Tanta gente fala para mim, eu saí da Record, né? Carla, abre um canal no YouTube. Pô, bem que eu queria para ganhar dinheiro e tal, mas eu não sei como fazer, não sei nem por onde começar, entendeu? Se você quiser, depois a gente ajuda. É facinho, você abre o canal, aquele que você perdeu a senha, não tem Tem mais até como. um canal lá, perdido meu, largado lá. Você lembra o e-mail? Posso tentar recuperar. Então dá pra recuperar a senha, porque daí você aproveita ele, que ele já tá indo mais Mas ou eu tenho que menos. pensar o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um ao vivo, se eu vou fazer, sei lá, podcast. Eu não sei, eu imagino você comentando sobre fatos que estão acontecendo, sabe? Fatos atuais, tipo, hoje aconteceu alguma coisa. Entendi. Mas aí eu já vou pro Instagram. Ah, também. É automático, porque é o que eu sei mexer, né? Já faz os stories, Eu não sei por que eu não fui pro YouTube. Eu acho que quando começou, a galera mais jovem que ia, né? É verdade, lá atrás, o pessoal mais jovem. Mas Eu sou Instagram 10 também é anos mais bacana. velha que você. E você tá com 46? Vou fazer 45. Pessoal Nossa, mais não jovem. imagino, menina. Pra Fala mim, isso pro William Vaca. pra mim, você tinha uns 32 anos, 33. Você falou assim, o pessoal mais jovem que vai pro YouTube. Fala pro William Vaca. por Ele exemplo. tá no William, YouTube? não, ele agora tá na CNN, eu acho, né? Tá. Mas ele teve o WW, o painel WW, Nossa, bombava. um período quando ele saiu da Globo lá. Maravilhoso. Daí tinha plateia, sabe? Olha. Foi muito bonito. Não, mas você sabe, eu sou boa empregada. Eu nasci para ser funcionária, no sentido de eu não tenho muito essa veia empreendedora, sabe? Sim.
Eu gosto mais de fazer para os outros, assim. Eu adoro fazer projeto social e eu gosto de ser funcionária. Eu abri uma loja, né? Não gostei da loja. Joias, né? Passei para o meu marido, porque eu não sei tocar. Eu não sei fazer, entendeu? Eu não sei fazer conta. Minhas amigas iam na loja, eu dava tudo para elas. Ai, meu Deus, não pode ser boazinha. Toma esse colar, toma esse brinco. Aí, no final do dia, meu ex-marido falava, Carla, pelo amor de Deus, não dá. Falei, gente, eu não nasci para isso. Eu não sei negociar, enfim. O meu negócio mesmo é falar. Agora, aonde eu vou colocar minha voz, eu não sei ainda. Ai, mas esse é maravilhoso, com certeza. Carla, antes da gente começar o bate-papo, vou dar 2 recadinhos pro pessoal. Pessoal, estamos ao vivo aqui no YouTube. Se você tem perguntas pra mim, pergunta pra Carla, pode enviar. A pergunta tem que ser bem legal, tá? Bem bacana, criativa, a gente vai ler aqui. Deixa seu like também, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e chama todo mundo pra assistir. E se você tem canal de cortes, então, na verdade, são 3 recadinhos. Se você tem canal de cortes, você está autorizado a fazer cortes aqui do canal, você pode fazer. Só aguarda ele terminar, beleza? Daí você faz o corte. Não esquece de colocar o link do podcast completo na descrição, belezinha? Tá autorizado, não precisa perguntar. Nossa, o YouTube é muito mais democrático do que o Instagram, né? No Instagram rola uma competição. Jura? Sim. Qual que é a competição? Quem tem mais seguidor, por exemplo, não chama quem tem menos. Ai, que tonto. Entendeu? Quem tem mais quer quem tem mais. E não divulga o outro. Entendeu? Eu não, por exemplo, no talk show, todo mundo que vai no meu talk show, eu marco na minha postagem, eu ponho o nome no feed. Sim. Porque eu acho que quando um cresce, todo mundo cresce. Sim. Eu tenho um pensamento meio de YouTube, mas no Instagram não. No Instagram é assim, eu quero ter mais que você, porque se eu tiver mais que você, eu ganho mais que você. Ai, que bobo. Eu nunca ganhei nada, nunca fiz um anúncio no Instagram. Não, olha, tá na hora de começar, porque o seu Instagram tá crescendo, tá maravilhoso. Mas será que tem como? Porque quando você se posiciona politicamente, é muito complicado. Ah, mas tem empresas que têm o posicionamento delas também, tipo algumas faculdades, que eu me lembro agora, algumas empresas, e elas gostariam de ter pessoas que se posicionam do lado dela. Será? Hoje eu perdi 2 trabalhos. Jura? Um já estava marcado para agora, meados de outubro, eu ia ser mestre de cerimônia, perdi. Por causa da política? Por causa do posicionamento. E outro que eu ia participar semana que vem também. Mas faz parte, e eu não me arrependo, porque eu sou uma pessoa, eu nunca fugi. Sim. De nada, da luta. Eu estou vendo tanta injustiça no Brasil, e eu vi a condenação do Deltan Dallagnol, que foi o procurador da Lava Jato, que devolveu tanto dinheiro para o Brasil, prendeu tanto corrupto, eles fizeram tanto pelo país, e a mídia está desmontando a Lava Jato, desacreditando a Lava Jato. Se bobear, daqui a pouco sai até dos livros de história. Se entrar, né? Se entrar. E aí eu falei, chega. E aí eu peguei meu Instagram e falei, olha, nunca me posicionei politicamente, até porque... Você quer fazer perguntas? Senão você vai deixar aqui, eu vou ficar falando pode falar, 3 horas e meia. Eu quero saber o que aconteceu. Porque eu fiquei falando, depois você deu 3 recados. Eu falei, gente, era pra ele ter dado no começo. E eu já comecei a falar. Adoro, pode, porque é tão legal a história, saber, sabe, te conhecer. A gente vê você na internet, fazendo os comentários e tal, mas você como pessoa, o que você pensa, que nem você falou dos jobs, né, tá falando agora do Deltan Dallagnol, coitado, eu também fiquei com... A gente fica assim, né, meu Deus. E a Lava Jato, né, e tudo de bom que fez, né, pro Brasil, devolver o dinheiro, a gente nunca viu isso, né, de crimes sendo descobertos, né. E figurões sendo presos, né? Nunca. Figurões sendo presos. Aí quando começa isso tudo ter desmontado e os presos serem soltos, quem deu o dinheiro de volta da corrupção, querendo pegar o dinheiro de volta, quem condenou os corruptos sendo condenados. Aí eu falei, não, porque o meu senso de justiça é muito aguçado, sempre foi, desde pequena. Eu estudava em colégio público e aí eu defendia os mais fracos, defendia os que eram zoados pela galera. Eu sempre fui a defensora das pessoas. Hoje em dia eu até penso assim, poxa, eu devia ter feito direito. Porque o que eu gosto mesmo é de defender o que é certo, né? Na minha visão, o que é certo, né? Eu sou absolutamente contra o socialismo. Ele é um câncer na sociedade, destruiu várias civilizações, destrói até hoje, né? E me preocupa muito o crescimento da China junto com a Rússia, né? A China cresceu demais. Os Estados Unidos ajudou nisso, né? A se desenvolver desse jeito. Hoje em dia o mundo inteiro é dependente das matérias-primas que vêm da China para fazer tudo o que você pode imaginar. Então está uma potência gigantesca, né? E a gente está ficando refém deles. E são países socialistas, né? Ah, não é socialismo. O comunismo não existe mais. Existe. Existe. Né? Eu estive na China. Eu vi como a população vive lá. Não pode se manifestar. Eu fiquei um mês né? lá. E quando eu entrava no Google para pesquisar qualquer coisa de comunismo, eu era bloqueada imediatamente. Caía a minha página no hotel
que eu estava. E aí, 2 dias depois, o que você estava pesquisando no comunismo? Eles iam te perguntar, tipo, Perguntavam. guia. Prenderam uma equipe do SBT que estava lá. Que horrível. Eu fui cobrir as Olimpíadas, né, em 2008, pela Record. E uma equipe do SBT foi detida, justamente porque estava fazendo uma matéria sobre comunismo. Tinham bairros da cidade que a gente não podia entrar, porque para não ver as pessoas, mas eu cheguei a ver umas vilinhas, pessoas comendo coisa do chão. Então... Por isso que lá eles comem tudo que anda. O pessoal fala que lá eles comem tudo que tem 4 patas, menos mesa. Então, assim, a população passa fome, a população recebe um salário de miséria. Se você é cristão, você é perseguido. Isso não é uma vida boa. Não, terrível. E não é possível que as pessoas no Brasil queiram que isso volte, porque o Lula é comunista, é socialista. Se você pesquisar, Zé Dirceu que é um dos maiores parceiros dele. Se você pesquisar, em poucas pesquisas que você fizer, você vai ver que o Lula é. Ele se faz de papel de bom samaritano e tal, mas não é. O governo dele foi super corrupto. Então, assim, e a geração mais jovem, que é uma geração que sempre quer defender bandeira... Eu já fui de esquerda, né? Na minha faculdade de jornalismo, todos os professores defendiam Karl Marx, fazia a gente ler sobre capitalismo era o mal e tal. Eu fui presidente da CE da faculdade, então eu era a favor disso, vamos acabar com tudo. Aí você vai crescendo, você vai vendo quando você tem uma família, que você precisa trabalhar para poder sustentar seu filho, que é péssimo você depender do Estado, né? E aí eu comecei a mudar a minha ideia política. E aí hoje em dia eu vejo tantos jovens iludidos com essa coisa de Bolsonaro é genocida. E não sabe nem o que é um genocida. Não sabe o que é um fascista. E aí fica só com esse discurso porque está na moda. Aí usa um boné do MST e não sabe o que alguns membros do MST fazem com propriedades privadas, com outras famílias que conquistaram aquela terra, né? Como eles são agressivos. Então, assim, tá tudo distorcido hoje, né? O que é bom está se passando por mal, o que é mal está se passando por bom. E a gente, como voz, quase que uma voz sozinha no deserto, a voz que clama do deserto, citando a Bíblia, né? Citando Paulo, né? Que foi dito como se fosse o segundo Elias, né? Que vem para anunciar a chegada de Jesus Cristo. E aí estão querendo calar agora a Jovem Pan, porque é uma única voz dissonante que tem na imprensa hoje em dia, na imprensa televisiva, né? Você viu o documentário que fizeram? Brasil Paralelo, né? Não, fizeram também um cancelamento, né, do Brasil Paralelo. Estão fazendo, né, de levar os heróis, né, da nossa história para a escola. Eu achei bonito levar os heróis, porque algumas crianças passam e não é o que a gente aprende na escola que o Brasil Paralelo faz, que é um trabalho muito bonito. Mas eu vi também da Jovem Pan que o pessoal estava... fizeram um dossiê falando que quando você abre quando você começa no YouTube, você não precisa nem estar logado, e os primeiros vídeos que aparecem é da Jovem Pan falando tal, e fizeram lá um dossiê gigante, eu não me lembro quem fez, meu Deus. Lula. Foi a equipe do Lula. Fez isso e pediu para cercear a Jovem Pan. Aí a gente perdeu uns 50 mil seguidores em cada... espectadores em cada transmissão. É muito triste tudo isso, né? É uma censura que está acontecendo, né? É muito triste. Eu não vou me calar, né? Eu não vou. Né? Alguém vai ter que chegar aqui na minha cara e meter a mão na minha boca. Não. Porque eu vivo numa democracia, né? Talvez se eu vivesse na China, eu me calasse, né? Aqui não. Aqui não é ainda uma Cuba, né? Uma Venezuela. Não é. Uma Nicarágua, que agora também estão expulsando freiras, padres, matando gente que é contra o governo. Isso é o socialismo. Né? O discurso do socialismo é muito bonito, né? A ideia de Karl Marx é muito bonita, né? Ele era um filho de rico, né? Era um playboy daquela época. É fácil defender, né? É fácil defender que se distribua o dinheiro para os outros, mas ele mesmo não distribuía nada, igual a todos os socialistas. Todos os socialistas que tem no Brasil, eu nunca vi dar dinheiro para pobre na rua. Mas a gente dá, que é da igreja cristã. O único socialista de verdade, que não é socialista porque não acredita em agressão, não acredita em prisão, não acredita em bater em ninguém, não acredita em o Estado ter muito dinheiro e a população não ter nada, foi Jesus Cristo. E ele eu sigo. Ele eu sigo. Né? Eu divido meus bens com as pessoas. Né? A esquerda, paga o dízimo. Ué, você não é socialista? Paga o centésimo. Você tem que dar 100% do que você tem. Você defende isso? Que tem que dar tudo para o governo e o governo distribui para todo mundo igual?
O que Não tem como dar certo. O que eu acho errado, sabe? É o fundo eleitoral, sabe? O pessoal defendendo, pegando nem fala, milhões. nem fala. E daí depois vem defender, tipo, não, mas tem que ajudar, não sei o que. Tá, mas você tá pegando milhões que podia ir pra Nossos. população. Nosso, né? Podia ir pra educação, saúde. A gente podia pagar menos imposto. Em troca, você tá pegando aí milhões pra fazer a campanha que, sei lá, você podia fazer uma vaquinha, sabe? A pessoa podia fazer uma vaquinha. Podia tudo, né? Podia pagar agora o piso da enfermagem. O valor do fundão dá quase o piso Sim, da é enfermagem muito anual dinheiro. que vai precisar cerca de 10 bilhões de reais. O fundão dá um pouco menos, né? 6 bilhões, mas tá quase lá, né? É muito dinheiro. Daí a gente fica assim, meu Deus, mas por que eles pegam tanto Então, assim, você dinheiro pega pra uma ideia gastar? bonitinha do Karl Marx, você dá meia dúzia de palavras ali, os jovens acham bonito e querem defender uma sociedade igualitária, quase que um hippie dos anos 70, sendo que isso não funciona. Porque tá no DNA do ser humano lutar para ser melhor que o outro. Se, por exemplo, a partir de hoje, eu não recebo mais meu salário, nem você, a gente dá tudo para o governo e ele distribui para a gente, se ele começar a distribuir, você ganha 1.000, ele começa a distribuir 100 para você, fica toda a população pobre. Fica aí, a pessoa E o vai governo trabalhar fica menos. rico. Que é o que aconteceu em todas as tentativas de se tornar um país socialista. Não deu certo. E a pessoa também vai trabalhar menos, porque assim, tipo, por que eu tô trabalhando mais se você tá trabalhando menos, por exemplo, e a gente tá ganhando igual? Vou trabalhar menos também. E acontece Aí isso. você começa a nivelar por baixo. É, e é terrível. Porque aí a população começa a querer parar de trabalhar, viver da mesada do governo. Eu vi isso na Europa, né? Eu morei em Milão, morei um ano lá. E agora eu estive em Portugal um mês, Portugal e Espanha. E morei em Londres um ano também, fui correspondente lá. Quando a sociedade ganha essa mesada do governo, chega de 400 euros mais ou menos por mês, que dá para viver, muitos param de trabalhar. Param. Você viu? Teve o auxílio, né? Acho que é nos Estados Unidos e agora o pessoal tá $1.000. tá querendo parar, né? Ou pararam. Teve lá a saída silenciosa, né? Porque ganhava mais ficando em casa do que trabalhando. E agora eles estão preferindo isso, se eu não me engano, né? Tá acontecendo essa coisa no mundo inteiro, mas aí já é um outro discurso, né? São os pedidos de demissão em massa, né? Também. Que está acontecendo em várias partes do mundo, mas aí eu já acho que tem a ver um pouco com a pandemia, que as pessoas começaram a repensar a sua própria vida, né? Também. Tô vivendo para quê? Né? Porque é o Keep Silent, você está falando. É isso É que o eu... tipo, não faço mais do que o que eu fui pago para fazer. Ah, sim, sim. Mas isso eu sou a favor. Mas você sabe que tem um problema. Tem um problema nisso. Imagina que eu sou seu médico. E aí você vai lá para mim fazer uma cirurgia de apêndice em você. Eu abro você e vejo que você tem um tumor no intestino. Eu não vou falar para você porque eu fui pago para fazer só a cirurgia de apêndice. Não, eu tô brincando, na verdade. É que eu quero falar para você uma coisa, na verdade é uma piada, né? Porque eu tenho 24 anos de jornalismo, né? Acho que quando vocês estavam nascendo eu já trabalhava. Quando vocês tinham uns 10 anos eu já trabalhava. Acho que sim. E na Rede Globo, né? Eu entrei lá em 95. Eu vi, você fez malhação, né, menina? Eu vi procurando na Todo internet. mundo fala que eu fiz malhação. Você não Gente, fez? eu não fiz porque eu era uma mera figurante. Ah, mas fez. Quem dera se eu mas você tivesse tava feito. lá. Meu sonho era ser atriz. Meu sonho era ser Não deu atriz. Eu estudei certo. teatro, fiz teatro, amava teatro. Minha mãe não deixou. Não deixou você Não seguir deixou, carreira. Não deixou. Falou assim, pode sair da faculdade de teatro, você vai ter que fazer uma faculdade de uma coisa certa, né? Porque teatro ainda era visto como uma coisa, né? Enfim, que é difícil mesmo, é incerto, né? E eu me revoltei, aí viajei, fui para Milão morar lá, peguei uma mochila e fui para lá. Mas o meu sonho mesmo era ser atriz. Só que assim, eu nem tive papel na Malhação, né? Era bizarro, né? E as pessoas falam que eu fiz Malhação. Quem dera, eu queria ter feito Malhação, feito várias novelas, mas não rolou. E hoje em dia eu dou graças a Deus, Ainda porque bem. eu tenho um lado sério muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, engraçada. Quem são meus amigos me conhecem melhor. Mas eu também tenho um lado muito sério, muito de preocupação com a sociedade, preocupação com a desigualdade. Aí, voltando para o Karl Marx, né? A ideia da pessoa que criou o comunismo, as teorias, né? Eram boas, né? De uma sociedade igualitária. Quem não quer uma sociedade igualitária, né? Que se todos ganhem igual. funcionasse, né? O problema é o seguinte, quando você começa a dar todo o dinheiro para o governo, ele cresce o olho, porque o ser humano é ambicioso. E você não tem como distribuir igual para toda a sociedade. Não tem nunca como ser justo. E aí vai o outro lá e te rouba. Aí começa a ter roubo dentro daquela sociedade, porque o ser humano é mau na sua essência. Aí vem toda aquela história de ser cristão ou não, né? Eu acredito que o mal entrou quando você nega a existência de Deus. E aí você começa a ser uma pessoa ruim, e aí você precisa de Deus para voltar a ser uma pessoa um pouco melhor, que foi o que aconteceu comigo. Mas a ideia dele nunca funcionou. Mas você já Só que até hoje é um câncer na sociedade que é difundido nas escolas e nas faculdades.
muito seriamente uma doutrina, né? E aí os jovens acham o máximo. Mas nunca vivenciaram o que é o mercado de trabalho, entendeu? É que fácil. no começo da minha carreira, eu fazia muito mais do que me era pedido e por isso que eu virei uma das melhores jornalistas do Brasil, uma das mais bem pagas do Brasil, uma menina que veio do interior do Rio, quer dizer, do interior do Rio. Eu morei na Barra da Tijuca em 78, era um pântano a Barra. Nossa, não porque meus era pais não tinham bonitão, dinheiro e assim? foram para lá porque não tinha como comprar em Ipanema. Então, assim, eu estudava em colégio público lá, que era do lado da Cidade de Deus. Então, as pessoas da Cidade de Deus iam para minha escola. Eu cresci nesse meio, né? Então, eu vi muito bem o que é lutar pela vida. Meu pai morreu quando eu era pequena. Nossa, menina. Morreu de câncer na minha frente. Eu tinha 11 anos. Aí eu tive que começar a cuidar da minha irmã para minha mãe trabalhar. Então, eu sei o que é lutar para ganhar. E aí você começa a mudar de ideia e fala, peraí, socialismo não funciona. Não dá certo. E é muito melhor você Na competir prática. do que todo mundo ganhar. Aí fica o pessoal lá em Londres, pessoal em Portugal, deitado o dia inteiro vendo televisão, comendo o pouco que dá, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum sonho, sem lutar por nada, vivendo de mesada. É horrível e não consegue buscar mais nada, porque o dinheiro a gente precisa para fazer as coisas e limita a pessoa também de ser uma pessoa melhor, sabe? Fazer mais coisas. Horrível, né? Aí, por exemplo, vem o MST. Eu entendo a luta Essa do questão MST, igualatória. porque realmente existe um problema de moradia no Brasil que deveria ser garantido para todos perante a lei, como diz na Constituição Federal. Todo ser humano tem direito à moradia, mas não tem. Não tem porque o governo é corrupto. Se roubar Porque assim, eles roubam e eles não estimulam a economia. Já era para todo mundo ter uma casa. Que nem é nos Estados Unidos, que uma pessoa mais humilde tem uma casa com ar-condicionado, uma casa humilde, carro na porta. Mas os governos brasileiros roubam tanto que não deixam a sociedade se desenvolver. Entendeu? Porque eles preferem pagar uma mesada e o povo ser dependente deles para o resto da vida do que eles se desenvolverem sozinhos e começarem a ganhar mais. Que é a proposta do Lula, né? Voltar para as ações sociais e voltar a deixar as pessoas pobres em casa quietas. Ou a proposta do Bolsonaro, desenvolver a economia. Vamos segurar o aumento dos servidores, porque pandemia... Enfim, é aquela coisa, né? Quando você começa a querer arrumar a casa, porque ele pegou um governo destruído pelo PT, 14 anos de PT, 2 anos de Michel Temer, que é PT, porque era vice da Dilma, que fique bem claro. E ele começa a tentar reconstruir o Brasil numa época que vem pandemia, que vem guerra na Ucrânia, guerra, né? Guerra, sabe? pandemia. A imprensa inteira contra ele, inteira, porque ele diminuiu muito as verbas de anúncios, né? E também porque ele não é socialista, comunista, e grande parte dos jornalistas é. Então, assim, existe uma guerra cultural, existe uma guerra de pensamento que é muito ruim para o Brasil. É muito ruim para o Brasil. É Né? horrível. E o pessoal fica discutindo sobre isso e acaba saindo até violência. Não discute de uma forma amigável, sabe? De tipo, deixa eu ouvir você me ouve tranquilamente, igual pessoas civilizadas. Mas o pessoal já sai pra pancada, não sei o quê. É horrível. A gente tá tão... as pessoas estão tão divididas, querendo... são separadas, assim, que dá até medo, sabe? Hoje em dia, de Dá medo. falar alguma coisa. Ou mesmo agora vai ter a Copa do Mundo, né? As pessoas vão vestir a camisa do Brasil. Dá medo do que pode acontecer, sabe? Tipo, vão pensar alguma coisa, daí podem querer agredir, sei lá, sabe? A gente fica meio assim, igual camiseta de time. Quando eu era criança, minha mãe falava pra mim não sair com camiseta de time e tal, na rua e tal. Era pra não, sei lá, não acontecer nada. E eu evitava, eu saía mais em festa, quando eu tava com a minha família, eu era corintiana, usava a camiseta lá do Timão e tal. Daí dá esse receio hoje em dia. Daí eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Porque as pessoas colocam umas besteiras na cabeça, sabe? E liga, tipo, tal coisa tá ligado com tal coisa. Não, são pessoas normais vestindo cores, vestindo a bandeira do Brasil, sabe? Defendendo aquelas coisas que gostam. Nada demais, gente. E aquele negócio também que você falou, achei legal. É tipo... ensinar a pescar, né? Não te dar o peixe, né? Ensina, aqui tá a vara, você vai lá, pesca, porque a pessoa, ela se sente útil também. Poxa, estou melhorando, estou fazendo alguma coisa por mim, para minha família, para melhorar, estou crescendo no meu trabalho, mudei de emprego, fui para uma coisa melhor. Não estabilizar, tipo, estou ganhando uma renda do governo, tá bom. Não, isso a gente tem que tirar um pouco de algumas pessoas que, infelizmente, têm um pensamento assim, né? E eu não... a gente fica assim, meu Deus, por quê, né? Mas acho que eles vão enxergando como a gente vai aprendendo também, será? Oi?
Isso, vão evoluindo, né? Quando ele fala, aparece no canal? Aparece, ele aparece. Você não participa também. aparece? Ele Não, não tem não. câmera ali. Não é justo só isso. voz. Tem que Eu sou colocar uma a câmera voz do pra além. ele. Põe uma câmerazinha aí pra você. Você é o Lombardi? É Lombardi. Eu acho que vocês não lembram dessa época. Não, eu Lógico lembro que do lembro. Lombardi. Vocês lembram do Silvio Santos? Que entrava só a lembro. voz assim? Adorava, que era louca pra ver o rosto do Lombardi. Daí direto o Gugu, né, fazia tipo... Agora vamos revelar, acho que era o Gugu, sei lá. O rosto do Lombardi nunca revelavam até hoje. Agora a gente procura no YouTube, no Ele já Google faleceu, encontra. né? Ele Ele já faleceu? morreu. Ai, não Faleceu. sabia. Parei de acompanhar a TV há um tempo. Nossa, mas que pena. Agora, voltando lá para o MST, né? Existe um problema de moradia no Brasil. Eu faço um trabalho social no Instituto Sonhe, que é um instituto que ajuda crianças da Cracolândia, né? Filhos de Que pessoas que são lindo. dependentes de crack. E eu fui numa família que está assentada, né? Porque com aquela coisa de tirar as pessoas da Cracolândia, não sei o quê, a pandemia, eles ficaram sem ter para onde ir. Então, eles invadiram uma casa antiga e moram, sei lá, 20 famílias lá. E você vê a situação precária das pessoas. Então, existe um problema de moradia. Aí, agora, eu não me lembro se foi o governo ou a Prefeitura de São Paulo, queriam fazer prédios ali no centro para abrigar essas pessoas. Aí, a Associação de Moradores não quer. Ai, meu Deus. Então, assim, o ser humano é muito egoísta. Mas aí também é errado o MST, por exemplo, chegar numa fazenda que ali, às vezes ali é o ganha-pão da pessoa, Com invadir, certeza. matar boi, matar vaca. As coisas precisam ser civilizadas, entendeu? Acho que deveria ter, por exemplo, um cadastro nacional de pessoas sem terra que querem ser cadastradas e ganhar a terra. Por exemplo, o Bolsonaro deu posse de terra para várias pessoas, várias famílias durante o governo dele. Foi a maior época, não teve nenhum outro governo que deu tanta posse de terra, ou seja, passou o terreno para o nome das pessoas quanto no Bolsonaro. E mais de 75% eram mulheres, ou seja, eu acho muito importante que muitas mulheres se sustentam sozinhas, né? Sustentam os filhos, né? Então, assim, se for de uma forma civilizada, eu acho coerente até o movimento, mas contanto que não tenha violência, porque violência gera violência. Gera. Né? Invasão gera invasão. Você invade hoje o terreno de outra pessoa, daqui a pouco vai invadir o seu. Com certeza. E às vezes pessoas próprios membros do MST. Né? Ou então uma pessoa mal intencionada do MST pode pegar uma terra para ela e falar: tá, eu te dou essa, mas você tem que me pagar. Igual acontece em favela, né? Sim. Tipo, às vezes um miliciano ou um traficante que é dono dos imóveis e cobra 10 mil reais de um imóvel na favela. É sempre o poder do mais forte. Não tem jeito, o mundo é injusto. É horrível, gente. Eu fico me perguntando, será que vai mudar? Acho, assim, eu sou cristã, acredito na Bíblia, né? E Jesus Cristo fala que até o fim dos tempos as coisas iam piorar bastante, né? Que Será? os cristãos iam ser perseguidos. Mateus 24. Quem tiver uma Bíblia em casa ou põe na internet, Mateus 24 e lê tudo que Jesus falou que ia acontecer antes dele voltar, né? Porque a gente acredita que ele volta um dia. E tá tudo acontecendo. Nossa, E já se falava num guerra, governo tudo. único. Jesus já avisou todos os profetas da Bíblia, inclusive da época do Antigo Testamento, que aí os judeus acreditam, na Torá, que no fim dos tempos iria ter um governo único. E a gente está caminhando para ter um governo único. Nossa, imagina um governo único para todos os países. Eu acho que vai vir da China, da Rússia. Ali o Oriente Médio praticamente também é todo unido com eles. A Índia também está, né? Não se posicionou em relação à guerra na Ucrânia. E aí os Estados Unidos, né? Que está atualmente sendo governado por um presidente democrata, Joe Biden, que tem um pé na esquerda muito grande, e é um bobalhão, né? Eu acho que ele foi escolhido até de propósito para ser um bobalhão. E aí pronto, querida. A América Latina inteira já está quase tomada pela esquerda. Tá, nossa. Então aí que chamam a marca da besta, né? Que diz que todo mundo vai ter que seguir a mesma cartilha, senão não consegue comer, senão não consegue horrível, morar. Dá medo disso, E vai gente. acontecer. E os cristãos vão ser mortos, perseguidos pela palavra de Deus. Eu sei que se acontecer agora, eu sei que eu morro. Mas eu morro feliz. Nossa, meu Porque eu Deus. sou verdadeira, eu amo meu filho, eu amo as pessoas, eu ajudo os pobres, eu defendo o que é certo, eu não agrido as pessoas na rua, eu não invado a terra de ninguém, sabe? Eu não roubo, eu não sou corrupta. Então eu sei o que eu defendo. Se eu morrer, eu vou morrer feliz. Mas até eu morrer, eu vou dar trabalho. Porque eu não vou assistir calada, uma escalada de violência mental com as pessoas. Porque eles estão fazendo um estupro mental. Colocando notícias mentirosas todos os dias no noticiário. Falando que o Lula é bom, quando a gente sabe que ele não é. Aí o Lula você não deve mais nada à justiça, falou o principal apresentador da televisão brasileira. Eu vi, eles estão usando como propaganda política no YouTube, você Não, viu? ele foi obrigado a tirar. Ah, tirou? A Globo mandou tirar. Aí eu vi propaganda. Mas você pega um apresentador que fala isso para todo o Brasil, ao vivo, é muito complicado. As pessoas que não têm esclarecimento, que não têm conhecimento de como a banda toca, acreditam. Sabe? Sendo que se você for pegar a maioria dos processos dele, foi anulada ou arquivada.
Então, assim, é uma injustiça tremenda. Tremenda, do poder do mais forte. O poder de quem tem mais amigos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais rabo preso. Entendeu? É complicado. Eu tô cansada. Você viu como eu cheguei hoje aqui? Eu tô exausta. Você teve hoje gravação? Não é isso. Eu acho que é mais emocional. Sim. Porque todo dia parece que eu tô lutando contra a maré, né? E tô. E você não tem respaldo de ninguém. Né? É quase uma luta sozinha. Sim. Né? Mas no seu serviço, o pessoal te apoia, te acolhe? Não. Cada um por si, né, gata? Sim, a empresa em si é uma empresa que está sendo atacada também. Né? Então ela está sofrendo o mesmo que eu. Mas eu acho que o que eu queria mesmo, assim, é praticamente impossível. Era ser acolhida pelos meus colegas jornalistas. Sim. Não no sentido de me abraçarem ou gostarem de mim, que ninguém é obrigado a gostar do mesmo sistema de governo. Né? Mas quando começa a ver uma imprensa sofrer censura, se posicionar contra. Porque poderia ser contra eles. Poderia. E pode ser amanhã, a gente não sabe. E pode ser amanhã, e não é bom. Entendeu? E quando eu vejo meus amigos calados, e alguns eram amigos de verdade, outro dia eu liguei para um amigo meu, ele não atendeu. Que eu fui no casamento dele. Mas às sabe? vezes... Que era meu amigo. E não tá mais falando comigo. E eu acho isso tão pobre, tão porco. Que triste. Porque você... Pô, eu abraço pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todas as classes sociais. Porque, acima de tudo, nós somos seres humanos. Sim. Né? E se uma pessoa que é minha amiga, que me conhece, conhece a minha história, conhece quem eu sou, abre mão de me ter por causa de uma ideologia, ela nunca mereceu ser minha amiga. Horrível. Tá separando famílias. Você viu também pais, Se você filhos. vê as mensagens que eu recebo de gente da minha família... Jura? Eles contra você, assim, sim, seu posicionamento? Sim. Nossa, menina. Sim. Isso é o que dói mais. Que horrível. Porque quando vem de um inimigo, você meio que espera. Você não liga, Mas quando vem de deixa pessoas pra da lá. família, você fica... Puxa vida. E pessoas inteligentes, sabe? Sim. Aí você fala assim, você não raciocina? Tipo, você é tão inteligente... Mas aí, do mesmo jeito, ele pode pensar a mesma coisa de mim, né? Só que aí ele não tem embasamento no discurso. É sempre a coisa da vacina. Ah, não comprou a vacina. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu olhar bem pra além da verdade ali. Pode olhar lá no fundo dos olhos. Vou falar um negócio pra vocês. Vamos voltar pra cena da pandemia que começa no mundo. Ninguém sabe de onde veio, por que veio. Aí começa a morrer gente na Itália. Aí vai chegando, aí vai para os Estados Unidos. Aí chega no Brasil. Aí ninguém sabe como é, as pessoas vão morrendo, atinge o rim, atinge o pulmão e mata. Aí resolvem desenvolver vacina sem testar. Não sabiam se tinha que ser o vírus vivo, o vírus morto. Nenhuma vacina é aprovada em 6 meses, porque tem que passar por 2 anos de teste, tem que pegar 1.000 pessoas para testar quantas vão ter efeito colateral, quanto não tem. Aí eles criam, em menos de 1 ano, e aí falam para o seu governo, compra. O que você faria se fosse presidente de 200 milhões de pessoas? Você iria comprar essa vacina? Que no contrato fala assim, nós não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais, pelo que as pessoas possam acontecer com elas, inclusive morte. Você, presidente, tem que assinar isso. Você imagina? Eu não consigo me colocar, eu não saberia o que fazer. Te juro. Eu não saberia o que fazer. O médico Alessandro Loyola, ele esteve aqui conversando comigo sobre esse assunto. Foi um bate-papo bem legal, para esclarecer para as pessoas, sabe? Sobre isso e tal. E ele falou fatos científicos. Aí começam a obrigar as pessoas a tomar vacina. Outra violação. Todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Eu não posso ser obrigada a nada. Outro crime de ditadura. Aí começou. Aí o Dória obrigando as pessoas a serem vacinadas em São Paulo. Aí quem não é vacinado é criminalizado. Ah, você é um negacionista. Não, eu não sou um negacionista. Eu só acho que eu tenho medo de tomar essa vacina, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu tomei, infelizmente, né? Porque eu tive efeitos colaterais terríveis e tenho até hoje por causa da vacina. O que aconteceu com você? Depois eu conto. Tá. Aí esse presidente tem que assinar esse papel se responsabilizando pela vida de 216 milhões de pessoas. Tudo bem, ele errou? Errou em falar que era uma gripezinha, porque estava no começo ainda, e depois se mostrou de que não era. Ele errou a falar, se você quiser virar jacaré, você vira. Mas por quê? Porque o Bolsonaro ele tem um problema, ele explode. Ele não consegue segurar. E enchiam tanto o saco dele diuturnamente, que uma hora ele explodia e falava essas besteiras. Aí até hoje, os bobalhões de esquerda, um genocida, ele não matou ninguém. Quem matou foi o vírus que foi produzido, inclusive, ou nasceu ou surgiu, num país comunista, que foi a China. Porque as pessoas não têm o que comer e comem bicho. E os bichos estão contaminados com essa doença.
Acorda! Terrível mesmo, tipo, o que aconteceu. Quem é genocida é quem cria esses vírus, seja em laboratório ou seja numa população que passa fome. E não um presidente que ficou com medo de assinar um contrato porque poderia matar milhões de pessoas. Para de chamar ele de genocida porque ele não é. Nos Estados Unidos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então o Joe Biden e o Trump são o quê? E ninguém fala isso deles lá. Por quê? Porque não são ignorantes. É o discurso de esquerda pobre, porco, de pegar palavrinhas feitas, fascista, genocida, para tentar destruir uma pessoa que, na verdade, só está querendo ajudar o Brasil. Que tem 27 anos de carreira política sem um escândalo de corrupção no nome dele. Então, para. Você começa já comparando os dois candidatos. Quem é que tem corrupção no nome e quem não tem? Já começa aí. Quem poderia estar concorrendo e quem não poderia? Quem tem processo arquivado e anulado pela justiça e quem não tem? Para com essa palhaçada. Aí vai no maior canal de televisão do Brasil, um tem uma entrevista de um jeito, outro de outro. Ficou estranho, né? Você tá de brincadeira com a minha cara? Você tá de brincadeira com a minha cara? É por isso que eu tô cansada. Eu achei muito estranho a entrevista. Eles não são bobos. Quem faz isso não é bobo, faz de propósito, pra manipular. Nenhum jornalista é bobo. Você falou um negócio de usar medo de usar a camiseta. Hoje saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo, da UOL, que fala que as pessoas estão com medo de se posicionar e a foto é de uma pessoa de esquerda. Você me desculpa, eu sou Bolsonaro e tenho muito mais medo, porque eles são muito mais vândalos do que qualquer bolsonarista. Você vai numa passeata de direita, não tem uma porrada, não tem uma morte, não tem uma explosão. Vai numa de esquerda, ataca um banco, destrói não sei o quê. Eu tenho medo de botar o adesivo do Bolsonaro no meu carro para ser apedrejado e machadado. Eu tenho medo de botar o adesivo do Bolsonaro. Eu queria adesivar meu carro inteiro, eu tenho medo. A gente tá em Eu fui tempos caminhando difíceis. até ir para passeata, porque eu moro perto, com medo, porque onde eu moro a maioria é lulista. Eu fui com a camiseta, falei assim, vou tomar uma porrada até chegar lá. Ainda fui sozinha. Você foi na 7 de setembro? Fui andando. Até chegar na Paulista, eu tava assim, ó. Menina. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tô cansada. Mas é uma luta que já estava prevista na Bíblia. Sim. Eu já sei o que vai acontecer antes do fim. Então, eu sei, pode até que o Bolsonaro ganhe, mas daqui a um tempo vai perder, porque o caminho é pro fim. Isso é a minha crença. Mas, mais uma vez, enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver fôlego, voz, respiração, enquanto eu tiver um filho que depende de mim, eu vou lutar. Eu posso estar ferida, eu vou cair com a minha espada para cima. Eu sempre falo isso pro meu filho. Filho, você luta até o último respiro. Podem vir me matar. Eu adoro série antiga, Game of Thrones, tô apaixonada. Sim. Enfia um monte de seta em mim. Eu vou cair no chão assim com a espada, ó. Vou dar em você. Você pode me matar, mas até meu último suspiro eu vou lutar. Sim. E é assim que eu tô me levantando. Tô tomando porrada? Tô. Perdi 2 trabalhos hoje. Nossa, menina, mas você tentou conversar com ele? Você viu? Claro que não. Você acha que eu perdi minha saliva? Já tô perdendo aqui na Jovem Pan. Às vezes eu fico pensando, Mas não desiste, menina. tô falando à toa, às vezes eu fico pensando. As pessoas gostam de você, acompanham o seu trabalho, sabe? Pessoal que te segue, te acompanha, comentários bons, pessoas boas que acompanham e querem Mas ouvir eu sua sei, mas palavra. comentário e gostar de mim não põe dinheiro na minha casa e não põe comida na minha mesa. Tenta conversar com esses Eu acho que os jovens. empresários deveriam chamar essas pessoas como eu, que se posicionam pela direita, para fazer evento, para ser mestre de cerimônia. Sim. Porque quem tem medo de desagradar, esquerda, não chama mais a gente. Sabe? Pô, vamos todo mundo se ajudar, entendeu? Porque eu tô perdendo trabalho. Seria bom. E você pensa em falar o nome das empresas ou não? Não, claro que não. Mas todo mundo já sabe, né? Que eles quase foram presos também. Não mandaram apreender os celulares dos empresários, Sim, os maiores sim. empresários do Brasil? Nossa, e foram os Não- empresários. Eles são grandes empresários, donos das maiores lojas do Ah, não, Brasil. mas não são os que- Mormai, Coco Bambu, Tem a Avan. né? Mas não são os mesmos dos Job. Não. Era outro job, era outra coisa. Mas assim, eu não tô nem aí. Eu prefiro comer arroz com farinha e continuar falando do que me calar.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, existe uma ofensiva muito grande contra a gente. Por isso que eu tô te falando que eu tô cansada. Dos jornalistas não se posicionarem, da gente não conseguir mais trabalho, da gente ser atacado todos os dias, de eu ter medo de andar na rua. Parece que é só a esquerda que tá chateadinha, coitadinha. A gente sofre também. E ninguém Mas- pode fazer nada, é horrível, né? Mas o início é difícil. Eu conheço, por exemplo, os irmãos Piólogo. Quando eles começaram... Irmãos o quê? Irmãos Piólogo. Piólogo. Que? Irmãos Piólogo. Pio- Piólogo? É, Piólogo. Eles têm canal no YouTube, acho que desde 2010. Gente, desculpa. Eles Eu são- não sou dessa geração. Eu Não, tenho mas 44 anos, eu não assisto YouTube. Não, Piólogos, mas- desculpa. Não conheço vocês. Mas eles são muito mais antigos que isso. Lembra do Mundo Canibal, Havaiana de Havaiana Pau? de Pau, e essas Travesseiro de animações que tinha, mas é Pedra, muito antigo era- mesmo. A Havaiana de Pau, foram eles muito que bom! Foram eles que desenharam. criaram? Aham. E aí, o que acontece? Quando eles se posicionaram que eles são de direita e começaram a defender o Bolsonaro, eles estiveram em Brasília com o Bolsonaro há pouco tempo atrás, eles começaram a apanhar a rodo e perderam um monte de job. Contrato, é. Mas foi assim, em questão de 3, 4 meses, o negócio foi se adaptando, empresários de direita começaram a acolher eles, pessoal que é da direita, todo mundo que era amigo deles de esquerda se afastou deles. E aí, tipo, só ficou eles os ganharam os novos verdadeiros. amigos de direita, os que eram de direita se aproximou e acabou. Tipo, eles falam que hoje, assim, eles nem sentem. Foi Olha, eu vou botar uma câmera na tua cara. Foram durante Tu virar sabe, que eu sou, aquela. tu sabe que eu sou bagunça. Pode virar essa daqui pra ele. Vocês nunca viram quem é a voz Vamos ver o Diego. Olha o Lombardi aqui, ó. Pode deixar virado. Aí, galera. Você tá aparecendo que eu não Tô sim. Olha o Lombardi, ó. Salve, galera. É com ele que a gente fica falando. Com ele. Top. Tá vendo, gente? É assim, televisão é isso. Ó, e outra coisa que eu fazia na televisão, ó. Ai, que gostoso de meia. Você fazia o jornal de meia? Eu já fiz descalça. Que delícia. Só que aí a diretora tava vendo e falou: manda a Carla botar o sapato agora. Meu Deus. Mas é tão bom, ninguém vai ver embaixo da mesa. Eu sempre fico imaginando que o pessoal tá de samba canção, tá de calça É de mentira, pijama. não, isso é mentira. Não, pijama sim. Eu sempre ia de pijama pra Record, né? Juro, você acordava. É, porque eu entrava às 5 da manhã, Nossa, meu então Deus. eu sempre ia de madrugada. pijama. Eu nunca liguei. E outro dia eu fui pra Jovem Pan. De pijama. É, aí meus colegas, cara, eu nunca imaginei te ver assim aqui. Falei, gente, acordei tarde hoje, porque eu tô tendo uma insônia, filha da mãe. Tô tendo Vai vários dormir problemas tarde. psicológicos, né? E me separei agora também recentemente. Então, tô passando por um momento bem, assim, intenso, emocional. E aí eu cheguei na Jovem Pan de pijama. Ai, que delícia. É porque vai ter que mudar mesmo de Eu sou roupa muito lá, assim, eu né? sou muito irreverente, sou muito verdadeira. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam de mim. Sim, você fala com o seu coração, sabe? Eu Dá pra falo. perceber. Eu falo. Eu sou um pouco, que a Bíblia condena também, imprudente. Porque eu acabo falando demais. Mas eu sei a hora de... esse é um momento necessário. Esse grito que eu dei aqui, agora há pouco, ele veio da Da minha do alma. fundo, assim, né? Eu tenho que fazer. Porque tem algum motivo de eu estar aqui. Engraçado que eu comecei a falar com você e eu pensei assim, gente, será que o público dela é mais jovem? E se for, cara, que importante eu estar aqui. Porque é para eles que eu tenho que falar. Porque os velhos de direita já sabem tudo, já assistem a Jovem Pan. Eles não precisam me ouvir. Quem tem que me ouvir são os jovens que não sabem dessas coisas, sabe? Que tem aquele discurso de amor. Ó, você que é jovem e está nos assistindo e quer ajudar o próximo, vai para uma igreja. Ou vai para a ACD. Eu trabalhei 5 anos lá na ACD, a Associação das Crianças Deficientes, aqui em São Paulo. Ajuda lá. Eles precisam muito. Não vai nessa de marxismo, não. Isso não dá certo. Pesquisa o marxismo aí no mundo para ver o que acontece. Se bem que vários vídeos do YouTube foram tirados, viu? Ah, do tirados. marxismo, né? nunca Eu fui assistia a um fundo. vídeo de um cara, sumiu. Pelo amor de Deus, se você estiver me ouvindo, ele era um professor. Ele fazia um videozinho num cenário bem ruinzinho, com uma bandeira do Brasil atrás, contava tudo da história. Sumiu os vídeos dele. Nunca mais achei. Não sei o que aconteceu. Será que é o YouTube boicotando ou será que ele parou? Não sei. Porque eu lembro teve acho que é Pátria, Vista Pátria, alguma coisa assim, o canal dele. que Como é o nome? Acho que é Vista Pátria. Não, Não, José, não é a mesma não, pessoa. não é. Não, é um outro, é um senhorzinho que fazia. Não é senhor. Era um garoto jovem. Não, é esse que eu tô falando, é um senhor que ele, acho que era um fundo verde, não sei. Foram aprender o computador dele, mas faz uns 2, 3 anos. Não era esse. Era um garoto jovem que fazia uns vídeos de história sensacionais e sumiu. E não é o Vista Pátria, não é um outro. E vai sumir cada vez mais, gente. Então, jovens, acordem. Já passei por tudo isso. Já fui uma pessoa que idealizava uma sociedade justa, sabe? Já não tem jeito, assim. A justiça passa pela ordem. Quando você vira uma sociedade de caos, como o anarquismo, por exemplo, vira a lei do cão. Literalmente, né? Na China eles comem cachorro, né? Não, olha para Los Angeles.
Na Venezuela tá uma também. bagunça. Venezuela. Los Angeles, Los o qual que tá? Angeles, Não tá Pessoas- que liberou tudo lá em Los Angeles, né? usando droga na rua, eles recebem seringa, preservativo, nossa, tá É. uma Tudo coisa. que sai da ordem vira o caos, né? Porque, mais uma vez, o ser humano, se você deixa ele pelas suas próprias vontades, ele se autodestrói e destrói o próximo. Por isso que eu acho tão importante Deus, assim. Eu acho que todo mundo nasce com Deus faltando dentro de si. Eu me lembro quando eu não era cristã, porque eu passei por várias religiões, né? Tentando entender por que meu pai tinha morrido e qual era o meu sentido de estar aqui na Terra, porque ele morreu na minha frente, foi muito forte para mim. Nossa, menina. E eu falava assim, Deus, por que eu tô aqui? Eu brava com Deus, né? Por que você fez isso comigo? E aí, às vezes, eu entrava na igreja católica, qualquer uma que eu via, eu entrava, só para sentir, assim, uma paz que eu precisava. Eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. Todo ser humano nasce com alguma coisinha faltando dentro de si. Mesmo a pessoa que seja ateu. Ele sabe que tem alguma coisa misteriosa dentro dele. Porque nós somos seres espirituais, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Somos Deus. A gente é muito energia. especial. Né? Somos os seres mais importantes do planeta. Né? A gente é o único ser que se comunica, que é o ser dominante, e é um ser que tem essa ligação com o eterno. E enquanto você não conecta essa ligação, você vive perdido. Você faz um bando de besteira. E aí eu me incluo. Eu era uma jovem que fazia um monte de besteira. Não no sentido de fazer coisa errada, né? Sim. Porque eu sempre fui muito responsável. Mas no sentido dos pensamentos que eu tinha, das minhas posições, sabe? E dos critérios que eu usava, das mentiras que eu contava. E depois, quando você começa a se santificar e a perceber da importância de você ter uma vida de oração, de você crer no Espírito Santo, e aí você vai sendo lavado por aquilo, você vai mudando a sua forma de pensar. E quando a gente é mais novo também, a gente não tem nada. E a gente... Eu tava assistindo um vídeo, mais ou menos é assim, tipo, a gente não tem nada e acha que quem tá lá já tem idade, já tem sua casa, o seu carro. A gente pensa, por que não é com a gente também? Eu não tenho nada, por que aquela pessoa tem tudo? É porque ela trabalhou. Ela também pode ter vindo de uma família pobre e teve que ir degrau por degrau até ela conseguir as coisas dela. E é assim com todo mundo. Quando a gente é jovem, a gente não percebe isso, eu acredito, sabe? Porque eu também pensava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada, os outros têm tudo. Por que isso? Por que comigo? Mas não é só comigo, é com todo mundo. E a gente tem que conseguir as nossas coisas, passo a passo. É verdade, você me fez voltar no tempo agora. Você me fez voltar no tempo. Uma vez eu estava no ponto de ônibus para ir para o trabalho e aí passou uma BMW e estava chovendo no Rio de Janeiro, né? E eu estava no ponto de ônibus e o idiota foi cortar alguém pela direita e passou na poça de água, mas me molhou da cabeça até o pé. E ele deu azar, porque parou o sinal vermelho ali na frente, eu fui atrás do carro. Fui xingar ele, pega a água e joga nele. Cretino, filho da mãe! Fui correndo, eu queria esmurrar a cara dele. Falar, você não sabe o que é ficar no ponto de ônibus? Aí ele me viu vindo pelo retrovisor e saiu, furou o sinal, né? Falou, essa louca. Eu tava atrasada pro trabalho, tive que voltar pra casa. Eu fui chorando pra casa pra me trocar. Eu morava do lado de uma favela ali, né? Que fica em Ipanema, entre a divisa de Ipanema e Copacabana. E meu quarto dava pra ver a favela, né? Então, quando tinha tiroteio na favela, eu tinha que me abaixar no chão, porque senão tomava tiro na janela. O Rio de Janeiro é engraçado por essas coisas, né? E eu ralei muito, mas muito pra chegar onde eu cheguei. Mas eu só cheguei depois de eu me converter. Ralou. Não, depois de eu me converter. Você entendeu? Porque eu era ambiciosa pela ambição. Eu queria ter dinheiro e ser famosa porque eu queria quase que jogar na cara das pessoas que me humilharam quando eu era mais nova, né? Porque eu fui muito humilhada, porque eu ganhei bolsa para estudar em colégio particular e as meninas me detonavam, né? Porque eu usava tênis usado, minha mochila era horrorosa, rasgada, eu ia a pé para a escola, eu ia de ônibus. E elas chegavam de motorista. Mano, não tinha dinheiro pro lanche, né? Então, assim, muitas vezes eu pedia alguma coisa para me dá um pedacinho, me dá um pedaço, assim. E aí eu tinha raiva, né? E aí quando meu coração foi tratado, e aí eu falei assim com Deus, falei, Deus, me dá dinheiro para eu poder ajudar as pessoas, né? Comecei a mudar meu objetivo de para que eu queria ter dinheiro. E aí eu comecei a ter, né? E quando eu comecei a ter, que foi a prova. E aí Deus tocou no meu coração. Mesmo, e aí, você vai ajudar ou não? E a Bíblia diz que o que você dá com a mão direita, você não precisa, a esquerda não precisa saber. Sim. Então eu não conto aqui, mas quem já recebeu ajuda minha sabe o absurdo que eu faço. lindo. Meu ex-marido ficava puto, né? Porque às vezes eu chegava a um ponto meio extremo, né, de ajuda. E aí Deus me deu, e cada vez me deu mais. Quanto mais eu dava, mais eu recebia. Que lindo. Né? O meu salário inicial, quando eu voltei para a televisão, era R$700. E aí Deus me falava, vou te dar 10 vezes mais, vou te dar 100 vezes mais, né? E aí quando eu comecei a ganhar R$70 mil, eu chorei.
Que legal. Porque eu falei, Deus, o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí eu doava boa parte desse dinheiro, né? Boa parte. Pra ajudar. E ajuda até hoje. Agora eu tô falando de novo, né? Porque aí eu saí da Record e eu tô entrando numa empresa nova, né? E aí eu fico pedindo, Senhor, volta a me dar muito dinheiro pra poder voltar a dar. Porque a Jovem Pan, praticamente, enfim, eu comecei quase como uma ideologia, né? Sim. Não como forma de ganhar dinheiro, né? Mas é isso, assim, é você buscar a sua verdade pelo que você está vivendo. Hoje em dia eu não vivo mais pelo dinheiro e nem pelo trabalho, eu vivo por uma causa. Sim, ajudar, né? Por um propósito. Bem, não, e agora fazer as pessoas acordarem. Porque como eu era uma voz muito ouvida no Brasil, né? Durante 10 anos no Fala Brasil, de manhã, tem muita gente que me respeita. Sim. Então, eu acho que quando eu falo as coisas que eu falo, aquele que não é bolsonarista ou que fala, nossa, eu acho que a Carla tem razão. Porque eu também não era bolsonarista, né? Que fique bem claro. E como foi essa mudança, assim, na sua vida? Então, eu nem gosto muito, assim, acho que às vezes ele precisa mudar um pouco o jeito dele, né? Se bem que hoje em dia eu tô até gostando, porque é uma pessoa que pelo menos ele tem cara, ele não muda, né? Eu acho que é o jeito da pessoa, tipo, é uma pessoa humilde, meio bronca, fala com tosco, coração. Né? Tosco, é. Mas é normal. Às vezes a gente vê senhores de idade, sabe? Assim, meio grosseirão, né? Mas fala com coração, não é pela maldade, sabe? Eu vejo assim. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, né? Das primeiras eleições. No primeiro eu votei no João Amoedo, porque eu era do Partido Novo. Foi o primeiro partido ao qual eu me afiliei no Brasil, quando eu comecei a despertar para a política, ali em 2018. E acreditava que tinha que botar um presidente que não fosse, que nunca tivesse estado no poder, né? Para poder fazer a diferença, né? Então eu votava só em deputado do Novo, presidente do Novo e tal. E aí quando foi para o segundo turno, claro, eu não voto no PT nem amarrada. E aí eu falei, óbvio, vai ser Bolsonaro. Mas aí quando ele assumiu, comecei a gostar da postura dele, de botar nos ministérios pessoas que conheciam o que estavam fazendo e não só como cargo político para troca de favores. Eu comecei a gostar. Só que aí quando ele começou a ir para aquele cercadinho, na frente que ele descia ali todo dia para falar com a imprensa, ele começou a falar um monte de besteira, aí eu comecei a pegar bode dele. Porque eu falei, mano, esse cara, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Eu acho legal ele conversar com o pessoal, não porque como ele não conhece a imprensa, eu falei, ele vai ser jantado. E aí eu chamei no Instagram o Hélio Negão, que é um cara que era próximo dele, falei assim, Hélio, é Carla Secato, tudo bem? Fala para ele tomar cuidado, porque a imprensa, o que ela quer é o que ele está fazendo. Ele dava um prato cheio para ela todos os dias. E às vezes até hoje ainda dá. E você precisa se preservar. E aí eu comecei a criar bode dele. Eu falei, cara, esse cara não tem sabedoria. Ele não está sabendo fazer o jogo. Porque uma coisa é você ser um deputado que 27 anos está lutando por uma causa sozinho ali no Congresso. Outra coisa é você virar presidente de uma nação com um monte de abutre querendo te derrubar. Isso é verdade. E ele vacilou. Ele vacilou. Ele tinha que ter segurado mais a boca, sabe? Ele tinha que ter se preservado mais. Por outro lado, tem muita gente que gosta dele exatamente por isso. Por ele ser reverente, por ele falar o que ele pensa. E às vezes ele acaba acertando. Por exemplo, quando ele falou para não fechar as lojas. Né? Nossa, o pessoal trabalhando. Ele foi o único que falou para não fechar as portas. Acabou que todo mundo que tinha que pegar, pegou mesmo. Não adiantou fazer lockdown. Foi se provado cientificamente que lockdown não adianta nada. E hoje em dia é um grande gol a favor dele, porque quem fechou o negócio e ficou pobre, ou perdeu sua empresa, ou passou necessidade, lembra disso. E lembra que foi, aí talvez não lembre, mas o STF determinou que os governadores decidissem se fechava ou abria. Então quem vai lembrar vai saber que em São Paulo foi o Dória que determinou o fechamento do comércio. E aí cresce a rejeição e essa pessoa se lembrar vai lembrar, poxa, foi o Bolsonaro que falou para não fechar. Então às vezes ele sendo bronco, ou ele sendo dessa forma mais explosiva, ele acaba também ganhando por um lado, né? Mas por outro ele perde muito mais. E a imprensa ainda tem um grande poder. Ainda tem o poder de falar com as massas, com a população mais carente, que é a que ele precisa. Então ele tinha que se policiar mais para atingir essa população que precisa ouvir dele, que é uma população que está acostumada com a mesadinha do Lula, mas ele quer dar muito mais. Né? Porque quando você gera emprego e fomenta uma região, um negócio na região, em vez de ganhar 190 do Bolsa Família, você vai ganhar 1.000, 2.000? Vai ganhar bem mais. Bem mais. Quando você faz uma reforma trabalhista e desobriga a CLT, nos Estados Unidos não existe CLT. E é maravilhoso. Você trabalha por hora, você ganha muito mais. Quando a população mais pobre começar a aprender isso, que CLT é uma coisa do passado, que se você desonerasse a folha de pagamento dos empresários, você geraria mais emprego, que é muito melhor você, em vez de ganhar uma cesta básica, você poder comprar o que você quiser comer.
Entendeu? Que é muito fácil fazer o que o Lula fez, distribuir o dinheiro para todo mundo. Ai, foi uma época ótima, eu comprei minhas geladeiras. Sim, e depois deixou um país com uma dívida de 3 trilhões de reais. Um país quebrado. É igual você pegar empréstimo no banco para comprar uma mansão. Sim, e depois quem que vai pagar a tua conta? E aí a conta ficou para o Bolsonaro. Então é muito fácil você ser um presidente populista. Você tira dinheiro, queima, só que o buraco depois fica mais embaixo. Por que não ficou no Brasil? Porque o Bolsonaro assumiu, o Temer assumiu, deu uma melhorada ali, conseguiu aprovar um pouco da reforma trabalhista. Gente, não tem milagre. E outra coisa, quando fala, o Lula fala, eu ajudei os pobres, com o dinheiro dos pobres e dos ricos. Porque quando ele dá o dinheiro pro pobre, é o nosso dinheiro que ele está dando, não é dele. O Lula não pega do banco dele e dá dinheiro. Não, é o dinheiro de quem paga imposto, dos empresários, que são de direita. Porque o Lula quer estatizar a economia. Assim, as coisas são tão claras. Só que o que falta é estudo. O povo peca por falta de conhecimento. Essa frase não é minha, é da Bíblia. O povo peca por falta de conhecimento. Interpretação, muitas vezes, né? Vê um texto, não interpreta de forma correta. Tô falando demais, né? Já acabou o tempo? Acabou! Não! Acabou, são 7 horas. Não, Ê! Nossa, passou rápido pra caramba. Que bom, porque eu tô falando igual uma matraca. Não, mas pode falar, fica à vontade. Não, eu preciso 7 horas mesmo. 7? Então tá bom. Obrigada, Carla, pela conversa. Não! Peraí, vem cá. Ô, Lombardi, deixa eu me despedir de você. Gente, eu queria te agradecer. Foi o primeiro podcast que eu participei. Vê se tem pergunta aí do pessoal. Vou abrir para 5 perguntas, tem vai. Aqui no eu Instagram. tenho um compromisso agora lá na Paulista. Vamos lá. Deixa eu pegar a pergunta da galera. Não aqui. pode pergunta erótica. Não. Tô brincando. Pergunta Pessoal. pessoal. Tô brincando, pode também. Tá, vou separar aqui. O problema é que eu respondo, hein, gente? Vocês se preparem para ouvir a verdade. Ó, enquanto o Diego pega ali, tem uma do Juan.pizza. São 5 que eu vou fazer, hein? A primeira é do Juan, vai. Que foi pelo Instagram. Ele escreveu assim: você acredita que a monarquia pode voltar pro Brasil? Não. Não, nunca, né? Essa foi muito rápida. Eu só perguntei porque ele mandou pelo Instagram. É que eu tenho que achar que eles estão conversando demais no chat. Gente, Beijo, mandem perguntas. gente. Mandem perguntas pra Carla. Nossa, Carla, é muito gostoso conversar com você. E você é a pessoa que a gente vê na TV, na Jovem Pan, linha de frente. Nossa, tá tão legal. O Ricardo Ventura. Ele é muito legal. O Alessandro Negão também. Ai, que pessoas Negão! maravilhosas. Cleidinha! Eles ficam falando pra eu montar um canal no YouTube. Monta, ele já veio aqui no meu canal também. É um amorzinho, ele e a esposa dele. É Cleide mesmo? Eu não Cleide. lembro. Ela faz tudo, eles fazem tudo juntos, né? Aí tem o Perguntas e Respostas, né? Que eles fazem ali juntos. Nossa, é maravilhoso. E o Ricardo Ventura também gosto bastante. Vamos Vai, lá. Lombardi. Bora. Bora. Uma pergunta, o nome dele é Reverso Zenkorski. Tá querendo sacanear. Nome reverso. Nossa. Agentes de governo dizem que o Bitcoin é uma ameaça para a soberania e a economia global. Então, estão criando o CBDCS para, aos poucos, implementarem controle total. Qual a sua opinião sobre isso, Carla? Ele deve ser algum evangélico, eu não sei. Uma moeda única eu acho que também é um caminho que vai acontecer. Né? Eu acho que também é um caminho que vai acontecer. Eu acho que realmente as moedas digitais vão crescer e no futuro vai ser praticamente tudo digital. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho até lá. Né? Mas como eu falei no começo da conversa, né? Eu acho que já está começando ali pela China, Rússia, Índia, Oriente Médio. Boa parte da América Latina, Estados Unidos, eu acho que a gente está caminhando. Mas quanto tempo, só o pai sabe. Ai, meu Deus, tomara que não aconteça, não. Porque eu acho Vai que seria acontecer. terrível. Mateus 24, podem ler aí. Ai. E posso fazer uma pergunta, tipo... Ai, meu Deus, nas eleições, quem você acha que vai ganhar? Bolsonaro. Bolsonaro? E se É Lula a pergunta ganhar? do André Pires Jura? também. Tô lendo Uhum. pensamento, Então, gente. terceiro, aqui, ó. Bolsonaro. Bolsonaro. E se o Lula ganhar? Se o Lula ganhar, eu vou ficar muito triste, porque eu vou ficar triste com os brasileiros. Porque como é que pode eles terem votado numa pessoa que traiu o Brasil? Como diz o Alckmin, né? Voltou à cena do crime. Não sei. Pois é, como é que uma passado, população né? pode? E vou ficar mais triste ainda se, mais uma vez, as maiores votações estiverem no Nordeste, porque é o povo mais sofrido do Brasil. Né? E é um povo que eu amo de paixão. Eu tive lá, né? Agora, como eu falei, no Sertão, a gente abriu o Instituto Sonhe lá. Ai, que lindo. Se vocês puderem ajudar, gente, entra aí no Instituto Sonhe, tá bom? institutosonhe.org, para doar, que a gente ajuda muito as crianças carentes no Sertão do Nordeste e aqui na Cracolândia. E eles são um povo muito humilde, né? Ainda daquela época do coronelismo. Então, eles acreditam nos grandes coronéis que vão salvar a vida deles e acabam votando nos mesmos políticos a vida toda. E eles continuam lá fazendo aquela lambança que fazem, né? Que são a população mais pobre, né? Que ganha menos, que tem o IDH pior, que come pior.
E geralmente, infelizmente, a esquerda ganha mais lá, né? Eu vou ficar muito triste se o Lula ganhar. E penso em sair do Brasil, sim. Fala do Instituto Sonho. Tem Instagram? Instituto Sonhe. Sonhe. Tem Instagram, gente. Fala pro Instituto pessoal seguir. Sonhe. Sonhe. Não é sonho. E Sonhe. a Joana que toca lá, Joana, te amo muito. Muito de paixão, você sabe disso. O Instagram é @Instituto Sonhe e o outro Instagram é @Instituto Sonhe Sertão. Ah, beleza. Eu vou seguir também. Pessoal, segue aí pra ajudar as Ó, crianças. essa aqui é importante, hein? Tem 3 já, agora 4. Quarta bola. Essa é bem importante. Pra várias molecadas novas que você entendeu que tá no chat. É o Eric. Você está selecionando as perguntas. As Se melhores. você pegar as piores, eu vou dar com esse microfone na tua cabeça. São as melhores. Não, essa Quarta. é importante mesmo. O Eric pergunta assim: Carla, pretendo votar nulo. Super Mude meio. minha Não faça isso. Mude a minha posição. Você ouviu o podcast? Pergunta pra ele há quanto tempo ele entrou. Porque se você ouviu o podcast, eu falei bastante coisa. Se você entrou tarde, ouve tudo desde o começo. Exato. Eu explico mais ou menos. Porque o voto nulo é como se você pegasse a sua vida e jogasse na privada e desse descarga. Porque a sua vida vai ser comandada por outras pessoas que não votaram nulo. Esse que é o problema do voto nulo. É quase como se você falasse assim, ó. Eu falo Tanto assim, ó. faz, né? Essa aqui é a minha vida, tá? Eu falo assim, Josi, resolve aí a minha vida, tá bom? E o que você resolver, eu vou viver. Aí você faz. Você pega a sua vida e dá para um petista ou para um bolsonarista resolverem. Não faça isso. Se você já Pesquise vai tá a vida dos na candidatos. Não precisa pesquisar muito, né, gente? Desculpa, né? E não jogue seu voto no lixo. Não faça isso. É a mesma coisa que você lavar as mãos, como fez Pilatos em relação a Jesus Cristo. Não vou me manifestar. Pronto. Já se manifestou. Você sentenciou a morte o Filho de Deus. Juliano falou que você tem razão. O Kleber falou que ia votar em branco, agora vai votar Bolsonaro. Converteu o povo. Aleluia! Falta a quinta. Ó, Tony Araújo e Juliano perguntaram a mesma coisa. Carla, você acha que as urnas são seguras? Não, porque complicado. estudei, tá? Para falar sobre isso. Eu entrei num instituto internacional que fez uma pesquisa abrangente no mundo inteiro sobre urnas eletrônicas. Meu vídeo foi bloqueado no YouTube e no Instagram, esse vídeo. E verificou-se que existe como adulterar, né? Tanto na hora de checar quanto na hora... Enfim. Então, atualmente, apenas 16 países, e a maioria bem subdesenvolvidos, têm urna eletrônica, né? O Reino Unido e a Alemanha tentaram urna eletrônica e desistiram. Só ficou uma eleição, cancelaram. Porque tudo que é feito de forma online, você não tem como conferir, né? Então, eu sou a favor da urna eletrônica com um comprovante em papel. Você vota lá e cai um papelzinho, quase como se fosse quando você passa cartão de débito. Sim. Para depois, se tiver algum problema, você pega e conta. Se eu não tenho um papel para comprovar, como é que eu vou poder dizer se ganhou ou não ganhou? Eles entram na NASA, gente. Eles hackeiam a NASA. né? Eles hackeiam o banco. Eles hackearam o Google. Pegaram a senha de milhões de pessoas. Não vai hackear uma urninha de bosta no Brasil? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Ah, nós somos o maior jornalista do Brasil. Gênio. Só que não. Oh, nós somos exemplo para o mundo. Para quem? Para mim é uma bosta a urna eletrônica. Eu sou exemplo de bosta. Ninguém usa. Se fosse bom, você acha que as melhores economias do mundo não usavam, gente? Ah, porque demora... Outro apresentador palhaço aí botou no Instagram dele. Ah, porque demoraria muito para contar um por um. Você é idiota, mano. Conta um por um nos Estados Unidos, que tem muito mais gente do que aqui. Você é idiota, mano. Quer enganar quem? Antigamente, Eu tô quando era- irritada, né? Eu vou embora. Antigamente, Gente, quando era obrigada. papel, Desculpa aí o pessoal qualquer contava. coisa. Um beijo no coração de vocês. Josi, Bora. você é boazinha assim, igual a tua voz, não? Ah, eu acho que Ela eu é sou... brava? Conta pra gente Acho que eu aí. sou um Ela é pouco brava. Eu Tá sou vendo? brava. Toda boazinha é brava. Eu me controlo. Brincadeira. E a brava é boazinha. É verdade. Você vai em casa, eu sou uma pateta. Uma pateta. Ah, não, eu sou um pouquinho brava, né? Necessário, Essas assim. boazinhas assim são bravas. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Deus Obrigada. abençoe vocês. Obrigada, cara. Cuidado com a vida de vocês. Cuidado com o voto. Estudem antes de votar. Não vai pela emoção. E se prepare aí para o que a gente vai enfrentar
pela frente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Volta depois das eleições pra gente conversar. Vai dar certo. Ou triste ou feliz, né? Ai, tomara que feliz. Gente, obrigada também de coração vocês que acompanharam. Terça-feira tem podcast, vai ter debate entre Kim Kataguiri e Carlos Zaratini, beleza? Espero vocês 8h30 da noite, vai ser um pouquinho tarde. Carla, suas redes sociais pro pessoal te acompanhar? É Instagram, né? Carla Secato. @Carla Secato. Certinho. Obrigada, Carla. E vou mais criar uma um canal no vez, meu YouTube, amor. né? Por causa de Cria. vocês. Acho que eu vou botar um nome. Não vou falar, não, senão vão roubar meu nome. Não fala. Fala. A pessoa vai criar antes, gosta tanto que cria antes. Obrigada, Carla. Se precisar de ajuda no canal, qualquer coisa, pode contar com a gente. Obrigada, Obrigada de gente. coração. Beijo, beijo. Beijo, gente. Fui. É nóis. Tchau, tchau.